Direito condominial é o assunto de hoje por aqui. Vamos para mais dúvidas dos telespectadores abordados pela equipe do MD das Ruas? Solta aí mais uma dúvida. Uma inquilina de um prédio me fez a seguinte pergunta: o interfone está com um problema, mas o síndico não quer resolver. A responsabilidade é dela ou do condomínio? Eita, doutor, boa pergunta, né? E aí, de quem é a responsabilidade? Bem, depende muito de quem instalou. Se é um equipamento original do prédio, é melhor que seja feito pelo condomínio. Certo. Por quê? Porque é um meio de comunicação entre portaria e a unidade, entre a entrada e a unidade. Então, no nosso entendimento, seria do condomínio. Mas podem haver decisões na Assembleia que diz que cada morador deve fazer a manutenção do seu aparelho, porque às vezes você substitui o aparelho. Entendi. Não é mais um aparelho original. Existem hoje portarias que você consegue ter uma visão de quem está entrando. Então, é um tablet, basicamente. Então, aí ficar a cargo do condomínio fica mais complicado. Entendi. Né? Mas vai depender muito do que a Assembleia Condominial deliberar. Você viu que a maioria das perguntas trouxe essa figura do administrador, nesse caso aí do síndico, né, doutor? Que é muito, muito importante nesse contexto do condomínio. Como é que é feita essa escolha dessa pessoa e tem um prazo também para essa função? Tem. O síndico ele é escolhido geralmente entre condôminos, que é o que se chama de síndico orgânico, ou pode ter também a figura do síndico profissional, que é uma pessoa ou uma empresa contratada para administrar o condomínio, certo, como o papel de síndico. O prazo máximo da sindicatura é de 2 anos. Tem algumas convenções que colocam prazo de 1 ano, mas o Código Civil diz que é até 2 anos. Então, entre 1 e 2 anos é o prazo médio de eleição e você pode ter reeleições. Lembrando que o síndico ele tem um papel fundamental, por isso também tem grandes responsabilidades e grandes possibilidades de ser processado criminalmente, civilmente, administrativamente. Por isso, uma boa assessoria administrativa para poder desempenhar suas funções. Temos visto muitos casos de má prestação de serviço e aí o síndico respondendo porque, por exemplo, apresentou uma nota fiscal falsa. Compete a ele tentar identificar em conjunto com a administradora, por exemplo. Né? Também, infelizmente, tem bons e maus profissionais, a gente vê alguns casos de desvio de dinheiro. Então, tudo isso precisa ser pensado na hora da escolha do síndico. Mas aí não quer dizer que uma pessoa não possa ser. Qualquer pessoa não possa ser. O ideal é que seja uma pessoa que tenha um mínimo de experiência, né? Ou, às vezes, que você sendo um síndico de primeira viagem, vamos dizer assim, não há problema nenhum, mas se cerque de pessoas que tenham experiência na gestão condominial, na assessoria condominial, para você poder fazer um bom mandato. Esse síndico é remunerado também, doutor? Pode ser remunerado ou pode ter a isenção da taxa condominial. Geralmente o síndico orgânico, ele tem, que é o morador, ele tem a isenção na taxa condominial, certo, a taxa ordinária. As extraordinárias e o fundo de reserva ele deve pagar. Ou paga-se uma remuneração. E aí é muito comum quando é o síndico profissional. Mas não é tão raro também ter síndico orgânico recebendo a remuneração. Porque, de fato, Bruna, o síndico ele vai ter que se dedicar na administração do condomínio. Ele não vai poder deixar só para depois. Não, chegou de madrugada, aconteceu um problema, vai ser ele que vai ser acionado. Exatamente, Final é de a ele semana, que as pessoas sábado, vão recorrer, né? E é impressionante, parece que os problemas de condomínio só ocorrem sexta, noite, sábado e domingo. Então tem que ter muito cuidado com a escolha e também para quem assume essa função, né? Precisa também ter muita responsabilidade diante disso, o síndico ele não pode tentar agradar todo mundo não, viu, pessoal? O síndico não está lá para lhe agradar, não. Ele está lá para fazer a vida condominial harmônica. Porque não pode, eu não gosto dele porque ele é chato. Não, ele não é chato, ele está fazendo regras acontecerem. E às vezes você vai ter que chamar a atenção. Então, assim, o síndico que é um síndico mais linha dura é tido como um chato, mas ele só está tentando fazer o trabalho dele bem feito. Exatamente. Vamos para mais uma dúvida aqui, ó, nas ruas de João Pessoa. Bora ver, solta. Eu gostaria de saber, eu sou inquilina de um apartamento, se eu posso participar das reuniões do condomínio.
Olha aí, Uma a pergunta dúvida da bem Cláudia, recorrente. né? É diferente, né, doutor? O inquilino, ele não é, obviamente, aí o proprietário daquela unidade, então tem diferenças aí. Pode participar Tem. das reuniões das assembleias? Vou começar dizendo que não é proibido, mas para você, Cláudia, participar das reuniões do seu condomínio, você vai precisar ter uma procuração ou que o seu contrato de locação tenha uma cláusula de representação. Por quê? Como ela está morando num prédio, todas as despesas ordinárias vão geralmente cair para ela pagar. Ela, locatária. Né? Então, a locatária pode opinar? Eu entendo que sim. Mas aí precisa ver essas regras, porque geralmente só quem pode participar e votar é o condômino adimplente. O inadimplente não pode nem participar nem votar. Olha aí, o Roberto aqui, é uma pergunta até um pouquinho semelhante. Ele mora de aluguel há mais ou menos uns 3 anos na mesma unidade. Ele quer saber se pode fazer o que quiser dentro dessa unidade, doutor. Não. Não pode? Não pode. Assim, dentro da unidade, eu posso fazer tudo que eu quiser dentro de casa. Não. Você pode fazer tudo desde que não fira o sossego, a saúde, a segurança e a solidez daquele local. Por quê? A partir do momento em que o seu uso do seu local, da sua casa, esteja ultrapassando um limite aceitável, você começa a ferir o direito da vizinhança, o direito do outro. Então, eu não posso ouvir música até tarde, eu não posso ficar batendo, fazer aquele bate-bate e tal. Temos que ter moderação. Ainda falando sobre essa questão de barulho, né? Que pode ser o barulho de um som alto, por exemplo, ou de uma obra dentro aí da sua unidade. Também existe regra com relação a horários, ao volume? Como é que funciona isso? Pode tudo ser regrado dentro do regimento interno. Não existe, Bruna, aquela lei do silêncio. Não, não existe. Existem decretos municipais, por exemplo, João Pessoa tem um decreto municipal que regula os horários de emissão sonora. Então, à noite você tem uma maior intolerância à emissão sonora, por exemplo, os decibéis, salvo engano, são de 40 a 50. Essa conversa aqui já ultrapassaria. Olha! Né? E durante o dia você tem uma maior tolerância. Aí durante o dia, e você tem faixas da cidade em que mesmo à noite é um pouco mais e um pouco menos, depende da zona da cidade. Tem uma série de questões envolvidas. Então, a assessoria condominial, a assessoria jurídica deve informar ao síndico os melhores horários ou os horários mais permitidos ou não, mas tudo isso regrado no regimento interno. Certinho. Vou deixar aqui o Instagram do Dr. Vladimir Minar, @Vladimir_Minar, e tem o do escritório também, @Minar_Advocacia. Tá aí, ó, no rodapé da sua tela. Obrigada, viu, doutor? Sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para trazer essa informação sobre um assunto que é muito caro à vida corriqueira, porque está cada vez mais, estamos cada vez mais vivendo em comunidade, em condomínio. É preciso ter harmonia, bom senso e, em alguns casos, as regras também aí, né, doutor? Para colocar ordem, né? As regras precisam falar também. Obrigada, viu? Até a próxima. Até mais. Muito bom.